Furacões são as tempestades mais fortes da Terra. Eles parecem bastante assustadores, mas se você souber o que fazer antes, durante e depois de um ataque, terá todas as chances de enfrentar a tempestade. Mas a primeira de todas as coisas é: o que é um furacão e qual a diferença em relação a um tufão? Os furacões são tempestades fortíssimas, com ventos se movendo a pelo menos 117 km por hora. No centro dessa massa rotativa de vento, você encontrará o olho. Essa é uma pequena área de pressão atmosférica muito baixa e de ventos calmos. Mas uma vez ultrapassado esse limite, a calmaria silenciosa se transforma em um caos furioso. Essa parede do olho é a parte mais perigosa da tempestade. É uma parede de nuvens pesadas, com ventos atingindo velocidades de 249 km por hora ou mais. Os furacões também trazem bilhões de toneladas de chuva à medida que viajam, o que pode causar inundações. Os cientistas medem o diâmetro dos ciclones tropicais de um lado para o outro, e eles podem ter 965 km ou mais de extensão. Isso é quase o tamanho do Texas. Dependendo de onde se formou, essa enorme tempestade pode ser chamada de furacão na América do Norte e no Caribe, ciclone no Oceano Índico e na Austrália, ou tufão no sudeste da Ásia. Como os furacões se formam? Essas bestas gigantes nascem apenas sobre a água quente do oceano, que está com pelo menos 26 graus Celsius. Tais temperaturas da água podem ser encontradas nos trópicos. Primeiro, o ar quente e úmido sobe sobre a água. Então, à medida que o ar mais frio toma seu lugar, ele também esquenta e começa a subir. Como resultado, formam-se enormes nuvens de tempestade que giram como loucas com a rotação da Terra. Quando a água morna suficiente e o vento está soprando na direção certa, esse ciclo continua. As nuvens de tempestade ficam mais fortes, o vento fica mais rápido e, no final, nasce um furacão. Isso geralmente acontece de 5 a 15 graus ao norte e ao sul do Equador, onde há água morna mais do que suficiente para iniciar esse processo. A temporada de furacões no Caribe e no Oceano Atlântico começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro. Quão fortes são os furacões? A resposta curta é que os furacões são fortes o suficiente para que os levemos a sério. Os maiores perigos são inundações, aumento do nível dos oceanos e ventos que podem derrubar vilas e cidades inteiras. Mas existe um sistema científico preciso de classificação chamado Escala de Furacões Saffir-Simpson. Ele categoriza os furacões com base na velocidade do vento sustentada. Ao saber onde fica um furacão nessa escala, você pode prever quanto dano ele causará. Por exemplo, a categoria 1 compreende velocidades do vento de 117 a 151 km por hora, e isso significa pequenos danos às linhas de energia e ao revestimento de casas. A categoria 2 é para ventos que se deslocam de 152 a 176 km por hora. Tais furacões podem arrancar árvores e quebrar janelas. Isso pode causar danos bastante extensos, incluindo falta de energia total. Os furacões da categoria 3, com ventos de 177 a 208 km por hora, são considerados devastadores porque podem até quebrar as portas das casas. Os furacões da categoria 4 vêm com ventos que se deslocam de 209 a 248 km por hora. Eles podem arrancar telhados e causar danos catastróficos. Por fim, o mais forte dos furacões recebe a categoria 5 na escala Saffir-Simpson. Os ventos aqui são de 249 km por hora ou mais. Essas monstruosidades podem facilmente destruir casas inteiras, impossibilitando a vida em grandes áreas por semanas ou até meses. Como você deve se preparar para um furacão? Os meteorologistas ainda acham difícil prever furacões com precisão. A boa notícia é que, como eles se movem lentamente, é possível saber que um furacão está se aproximando. Verifique se sua família tem uma rota de evacuação de emergência. Discuta um ponto de encontro para não entrar em pânico se vocês se separarem. Além disso, faça de sua casa uma fortaleza. Coloque venezianas, verifique se as portas da garagem estão protegidas e compre um gerador para garantir que terá sua própria eletricidade em caso de queda de energia. E o mais importante, prepare uma bolsa de emergência para cada membro da família. Os materiais devem durar pelo menos 3 dias. Essa bolsa deve conter 4 litros de água potável, alimentos não perecíveis e um abridor de latas, além de outras coisas.
Certifique-se de que todos possuam rádios e lanternas, baterias, apito e alicate para desligar os utilitários. Por fim, não se esqueça de um kit de primeiros socorros e máscaras contra a poeira. Como sobreviver à tempestade? Se as autoridades mandarem você evacuar, não tente ser um herói, apenas saia. Antes de sair de casa, desligue o gás e a água para evitar vazamentos e inundações. Desconecte todos os aparelhos, incluindo televisões e computadores. Se tiver tempo, mova seus pertences mais queridos e valiosos para um andar mais alto, ou coloque-os em prateleiras mais altas para protegê-los da água. Encha seu tanque de gasolina, arrume suas malas de emergência, identificações e uma muda de roupa. Então, pegue a estrada e não olhe para trás. Normalmente, isso significaria ir para o norte da tempestade ou para o interior, caso você esteja na costa. E se você decidir ficar? Se por algum motivo você optar por permanecer na área de tempestade, é crucial encontrar um abrigo resistente para você, sua família e seus animais de estimação. Existem abrigos comunitários em áreas propensas a furacões como a Flórida. Esses lugares podem ajudar a mantê-lo seguro durante a tempestade. Se você decidir fazer da sua casa o seu abrigo, escolha um ambiente que não tenha janelas ou claraboias. Uma das maiores ameaças durante um furacão são detritos voando por aí, que podem entrar através das janelas. Você deve fechar todas as janelas e portas e se manter o mais longe delas possível. Um closet ou banheiro podem ser ótimos esconderijos nesse caso. Outra opção é ficar sob uma mesa firme e forte. Você tem que entrar em um abrigo pelo menos 2 horas antes de o furacão chegar. Fique do lado de dentro, mesmo quando parecer seguro lá fora. Quando se trata de furacões, o tempo pode piorar antes que você perceba. Água e raios são uma combinação bastante arriscada. Portanto, desligue o disjuntor principal e desconecte os principais aparelhos. E de maneira alguma, você deve usá-los durante a tempestade. Ao se mudar para o abrigo, pegue seu kit de emergência. Deve haver um rádio a pilhas nele, lembra? Você precisará monitorar as atualizações sobre o clima. Quando escurecer, e vai escurecer, não use velas que possam incendiar o local. Em vez disso, use lanternas alimentadas com baterias. Usar um telefone também é altamente não recomendado. Você tem apenas uma desculpa para fazer isso, que é ligar para o número de emergência se alguém estiver ferido ou em perigo de vida. Mas se você estiver em um furacão, há uma alta probabilidade de que os serviços de emergência não possam chegar até você até que a tempestade se afaste. A menos que sua casa seja inundada, fique dentro dela o maior tempo possível, em um local sem janelas. Se detritos voadores conseguirem romper suas janelas, eles podem atingir você. O único motivo para deixar sua casa durante a tempestade pode ser evacuar para a casa ou abrigo do vizinho, caso a sua residência esteja danificada. Os serviços de emergência também podem instruí-lo a fazer isso. O que fazer depois da tempestade? Você não quer arriscar, então é preciso ter 100% de certeza de que é seguro sair do seu abrigo. O tudo limpo oficial das autoridades é pelo que você deve esperar pacientemente. Depois de ter energia novamente, verifique primeiro todas as conexões. Em seguida, ligue os aparelhos mais importantes cuidadosamente, um por um, e não todos de uma vez, para evitar danos. E não ligue aparelhos elétricos ou a gás que tenham sido molhados ou danificados, pois podem pegar fogo facilmente. Mesmo depois de receber o sinal tudo limpo, é preciso ter muito cuidado ao sair. Dependendo da categoria do furacão, haverá graus variados de dano. Mas árvores caídas, fios e linhas de energia são bastante comuns em qualquer caso. As áreas inundadas também podem ocultar riscos, como detritos pontiagudos. Caso uma casa ou prédio em que você entrou tenha algum sinal de dano, saia imediatamente. A construção pode ruir a qualquer momento. Depois de garantir que seus entes queridos estejam seguros, você poderá começar a cuidar da sua propriedade. Veja se sua casa tem algum dano sério. Tire fotos e grave vídeos. Você poderá obter uma indenização da companhia de seguros se registrar um relatório a tempo. Se o dano for tão grave ao ponto de não poder ficar em casa, informe-os onde encontrá-lo e guarde os recibos de hotel para obter reembolso. Se você não conseguir consertar tudo sozinho, tente evitar que os danos se espalhem. Cubra as aberturas com madeira compensada ou outro material, ou coloque lona no telhado. Não entre em um porão inundado.
é provável que esteja cheio de detritos e bactérias, então bombeie gradualmente cerca de 1/3 por dia. Se você não puder fazer isso sozinho, peça ajuda ao corpo de bombeiros. Jogue fora os alimentos estragados e desinfete todos os objetos que possam ter entrado em contato com esgoto, bactérias ou produtos químicos derramados. Basicamente, você tem muito trabalho para fazer, mas pelo menos está a salvo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita. E lembre-se, fique do lado incrível da vida.